continuar com aquele assunto de controle tecnológico que vocês trabalharam na semana passada. Então, na última aula, vocês fizeram um estudo dirigido. Vocês pegaram aquela NBR 12655, vocês leram essa NBR e trabalharam em cima dela com algumas questões pontuadas. Então, vocês procuraram na norma aquelas respostas. Hoje a gente vai fazer meio que um resuminho sobre controle tecnológico, o que é mais importante de vocês avaliarem. Quando a gente fala em controle tecnológico, a gente está querendo avaliar a qualidade do nosso concreto. Então, esse controle tecnológico é uma maneira de avaliar a qualidade do concreto. Porque sempre que a gente quer um concreto, a gente quer uma resistência. Então, a gente vai pedir uma certa resistência desse material. E esse material ele tem que ter uma certa trabalhabilidade. O que é a trabalhabilidade? É a maneira como eu vou trabalhar com o concreto para colocar ele nas formas, para transportar esse material. Então, a resistência e a trabalhabilidade são as duas principais propriedades que a gente avalia no concreto. Só que eu posso ter concretos diferentes, moldados de maneira diferente, que eles vão ter propriedades diferentes. Como eu faço para garantir que esse material vai ter qualidade? Porque eu posso dosar um concreto em central, eu posso dosar um concreto na enxada, posso virar o concreto na obra na enxada, ou ainda eu posso usar uma betoneira. Tem diferença eu usar qualquer um desses equipamentos para poder fazer o meu concreto? Então, como vocês viram quando vocês leram a norma, cada maneira como a gente faz a virada do concreto, a gente vai ter propriedades diferentes, a gente vai ter maneiras diferentes de trabalhar com esse concreto. A gente tem que ter um procedimento para que esse concreto ele possa ter uma boa resistência no final. Então, essa norma, ela fala sobre essa qualidade, como que a gente faz para medir a qualidade do concreto. Então, são duas normas importantes que a gente vai estudar, que é a 12654 e a 12655. A NBR 12654, ela vai falar sobre o controle tecnológico dos materiais disponíveis para a produção do concreto. Quais materiais esses? Agregados, água e cimento. Como que esses materiais eles devem ser? Então, quais são as propriedades que esses materiais podem ter? Então, sempre que a gente fala em controle tecnológico do concreto, não é só avaliar o concreto em si, antes precede a avaliação do controle tecnológico desses agregados. Então, esses agregados, como a gente já estudou, a gente tem toda uma série de caracterização para garantir que eles tenham propriedades que vão trazer a resistência do concreto. Da mesma forma, o cimento e a água também. Então, e essas caracterizações experimentais que a gente faz é para garantir esse controle tecnológico dos materiais de construção. Porque quando a gente quer qualidade, a qualidade ela pode vir de duas formas diferentes, a qualidade do concreto. Ela pode vir dos materiais que o concreto é produzido. Então, se eu tenho materiais de boa qualidade, meu concreto ele vai ter uma boa qualidade. E vai vir da produção desse material. Então, se eu tenho uma maneira de produzir que ela vai ser uma dosagem experimental bem elaborada, com controle de umidade, eu vou ter uma ótima qualidade do material. Mas se eu não tenho controle de umidade, não tenho controle da quantidade de água que é adicionada nesse concreto, a qualidade ela vai diminuir. Então, a qualidade de um concreto depende do material que compõe esse concreto e do seu tipo de produção. Como a gente já sabe, é impossível a gente encontrar materiais que são isentos de substâncias nocivas. Então, essas normas, elas vão dizer quais são os limites de tolerância desses materiais. Por exemplo, torrões de argila na areia. Qual é o limite de tolerância? A gente já estudou isso quando a gente tratou de caracterizações de agregados. Então, a 12655, a NBR 12655, ela vai tratar do controle tecnológico do concreto fabricado com cimento Portland. Então, essa norma, ela tem o título de concreto, preparo, controle e recebimento, e ela tem uma obrigatoriedade para que todo concreto com resistência acima de 15 megapascal, ele tem uma dosagem experimental. O que isso significa?
que se eu for dosar um concreto que eu vou ter uma alta resistência, uma resistência maior de 15 pascal, é necessário que eu faça uma dosagem experimental desse concreto, que eu estude qual é o melhor traço para aquele concreto, para que ele apresente uma boa resistência de forma mais econômica. É a primeira informação que a 12655 ela vai trazer para a gente, que esse concreto, para que ele tenha mais de 15 megapascal, então os concretos com mais de 15 megapascal, é necessário a gente fazer um método de dosagem experimental. Quando a gente faz a preparação manual do concreto, a gente tem que fazer uma contratação de um laboratório para executar os serviços de controle tecnológico. O que são os serviços de controle tecnológico? Normalmente a gente fala em serviços de ensaio e recebimento, ou ainda aceitação e recebimento do concreto. São os tipos de serviços que esse laboratório ele vai fazer. Isso se o meu concreto é dosado em preparação manual. Se o concreto é dosado em central, quando eu compro o concreto pronto, então o que acontece? O próprio laboratório que vende, a própria central dosadora que vende esse concreto, ela vai ter os encargos com esses ensaios. Então, a própria dosagem, a própria central dosadora faz a dosagem experimental e vende para você um concreto, sabendo que vai ser feito esses ensaios de aceitação e recebimento, esses ensaios de controle tecnológico. Então, já está implícito essa responsabilidade da concreteira. O ensaio de aceitação e recebimento você faz em obra, mas a concreteira ela tem que fazer esse ensaio de controle tecnológico do concreto. Mas se a minha concreteira ela está fazendo, a minha central dosadora, então eu que estou recebendo o meu concreto, eu não posso fazer? Pode. Então isso não impede que você faça esses ensaios. Você, como comprador, você pode chegar e pode fazer esses ensaios, ou ainda você pode pedir os resultados dos ensaios lá da central dosadora onde você comprou o concreto. Então isso pode ser feito. Lá na NBR 12655, isso é garantido, tá bom? Então, é essa norma que a gente vai ver um pouco dela hoje, que ela tem por título concreto do cimento Portland, preparo e controle recebimento, o procedimento. Como que a gente tem que fazer o procedimento para preparar o concreto e para receber esse concreto? Então, quando a gente fala em controle tecnológico do concreto, vai ser o controle das propriedades dos materiais utilizados na fabricação do concreto e no controle das propriedades do concreto em si. Essa norma, ela vai definir quais são os ensaios que tem que ser feito no concreto para determinar suas propriedades, sendo que as duas avaliações que a gente faz no controle tecnológico são a avaliação da trabalhabilidade no concreto fresco e a avaliação da resistência à compressão do concreto endurecido. Então, nós fazemos dois tipos de ensaio dentro do controle tecnológico. Para avaliar a trabalhabilidade, que é uma propriedade do concreto fresco, a gente utiliza o slump test, ou ainda um teste que é chamado teste de abatimento do tronco do cone. É a mesma coisa. Slump test é um nome é um nome americano, mas é um nome que a gente fala mais fácil, porque é mais curto. O outro nome é abatimento do tronco de cone. Então, é o slump test ou abatimento do tronco do cone. O ensaio para o concreto endurecido é a resistência à compressão, que a gente vai fazer os corpos de prova e vai ensaiar aos 28 dias para ver qual vai ser a resistência que esse concreto vai dar à compressão. Então, antes da gente falar sobre esses dois ensaios, a gente precisa conhecer algumas definições, que são a família de concreto, o lote de concreto, a amostra de concreto e o exemplar de concreto. Tudo isso aqui vocês já responderam, o que é cada um. Então, o que é uma família de concreto? Vai ser os concretos que são preparados na mesma central dosadora, então eles são preparados no mesmo lugar, apresentam a consistência dentro de um mesmo intervalo,
são elaborados com cimento de um mesmo tipo e de mesma classe de resistência e contêm agregados que são vindos do mesmo lugar. Então, são todos aqueles concretos que a gente prepara do mesma forma. Então, a gente pega agregado do mesmo lugar, a gente vai pegar o mesmo cimento, a gente vai fazer sempre aquela consistência ali naquele intervalo. Isso é uma família. O que é um lote de concreto? Então, é um volume que foi preparado, é o volume que foi preparado de uma vez, e esse volume preparado, ele tem aquelas mesmas condições, ele vai ter o mesmo traço, a mesma família, preparado do mesmo cimento, dos mesmos agregados. Então, isso a gente chama de lote de concreto. É como se fosse uma betonada. Cada betonada é um lote. A família é aquela receita principal. Então, eu tenho o meu traço, aquele traço com aqueles agregados vai formar aquela minha família. Todo o concreto que eu fizer a partir daquele traço com aqueles agregados vai ser minha família. O lote de concreto, ele vai ser cada betonada do concreto que eu faço. Cada vez que eu ponho na betoneira aquela quantidade, eu vou ter um lote de concreto. E a amostra de concreto? A amostra vai ser um volume de concreto que é retirado desse lote. Então, lá da minha betonada, eu tirei uma amostra de concreto, eu tirei um pouco, uma porção daquele concreto para que eu faça os meus ensaios. E o exemplar de concreto vai ser um elemento da amostra constituído por 2 corpos de prova da mesma betonada. Então, por exemplo, eu tirei uma quantidade de concreto para fazer o meu ensaio de slump test. Essa quantidade de concreto eu chamo de amostra de concreto. Dessa amostra, eu vou fazer um exemplar. O que é um exemplar? São 2 corpos de prova. Então, eu vou pegar 2 corpos de prova, vou preencher esses corpos de prova e eles vão ser um exemplar. Então, eles são no mesmo tipo. Se eu tenho outro lote de concreto, eu vou fazer mais outro exemplar, que vai ser diferente. Então, isso é chamado de exemplar. Cada exemplar é composto de 2 corpos de prova. Essas são as definições que a gente utiliza dentro do controle tecnológico. Quais são os requisitos para o concreto e os métodos de verificação desse requisito? Então, para os componentes do concreto, que são o cimento, Portland e os agregados, a gente já viu quais são os seus requisitos. Então, o cimento, a gente viu os tipos de cimento, qual que é a finura que o cimento deve ter para que ele seja utilizado no concreto. Tudo isso a gente já viu. E a gente tem uma série de normas que vai dizer como tem que ser essas propriedades e o controle dessas propriedades para o cimento. Para os agregados, a gente também já viu. Então, a gente já viu que tem algumas normas, entre elas a 7211, que vai mostrar para a gente como tem que ser esse controle dos agregados para a produção do concreto. E para o concreto em si? Para o concreto em si, o primeiro requisito que a gente vai ver é o requisito que a gente chama de durabilidade. A durabilidade do concreto, ela vai depender da classe de agressividade desse concreto. Desse concreto. E a classe de agressividade, ela está contida lá na NBR 6118 de 2007. Então, o que é essa classe de agressividade? A classe de agressividade do concreto vai dizer como que esse concreto vai sofrer influência de acordo com o ambiente em que ele é exposto. Então, a gente tem que conhecer quais são as condições de exposição das peças de concreto e como essa condição de exposição vai influenciar o nosso concreto, se ele vai ter desgaste, se não vai ter desgaste. Quando a gente conhece essas condições, a gente vai ter uma relação água-cimento que vai ter que ser adequada a essa condição de durabilidade necessária. Então, eu tenho classes de agressividade diferentes. Classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Para cada classe de agressividade, eu vou ter um limite de relação água-cimento. Então, por exemplo, para uma classe de agressividade 1, se eu vou fazer um concreto armado, a minha relação água-cimento, ela vai ter que ser no máximo 0,65. Então, eu vou ter que fazer relações água-cimento menores. Para esse mesmo concreto, se eu tenho uma classe agressividade 2, o meu concreto vai ter que ter uma relação água-cimento máximo de 0,6. O que isso significa? Que além de eu utilizar aquele método de dosagem experimental, que eu consigo fixar qual que é a minha relação água-cimento,
eu vou ter que olhar na tabela de agressividade para ver se essa relação água-cimento ela pode ser utilizada. Se a relação água-cimento que eu obtive lá naquele meu ensaio de dosagem, ela for maior do que essa relação água-cimento aqui, a gente vai ter que utilizar essa máxima aqui. Por quê? Porque se eu utilizar uma relação água-cimento maior, o meu concreto ele não vai ter a resistência, a durabilidade necessária para a estrutura. Então, por isso que a durabilidade é conhecida como um requisito para a dosagem do concreto. Agora, o que são essas classes de agressividade ambiental? 1, 2, 3 e 4. Então, a gente fala que a classe 1 é quando o ambiente ele possui uma fraca agressividade, com risco de deterioração da estrutura insignificante. Para a classe 2, a gente vai ter uma classificação, uma agressividade moderada, com um pequeno risco de deterioração da estrutura. Então, estruturas urbanas, normalmente a gente vai utilizar a classe de agressividade ambiental 2. A classe de agressividade 3, a gente vai ter uma forte agressividade e o risco de deterioração da estrutura é grande. E quando nós temos uma classe de agressividade 4, o risco de deterioração é elevado e a agressividade ela vai ser muito forte. Então, cada tipo de ambiente vai dizer qual é a classe de agressividade e para cada classe de agressividade a gente vai ter uma relação água-cimento limite. Então, vai ter que ser igual ou menor a esse valor. Então, 0,65 é o meu limite máximo. Minhas relações água-cimento têm que ser igual ou menores a esse valor. Eu tenho definição para CA, que é concreto armado, e CP, que é concreto protendido. Além disso, eu consigo definir qual que é a classe do meu concreto a partir da classe de agressividade, não somente a relação água-cimento, a classe do concreto. Então, se ele vai ser um C20, C25, o que é um concreto C20? É um concreto com resistência à compressão de 20 megapascal. C40, concreto com resistência à compressão de 40 megapascal. Então, esses valores aqui, eles são os valores limites. Então, se eu tenho uma classe de agressividade ambiental 4 com concreto protendido, eu tenho que utilizar um C40. Então, o meu concreto ele tem que ter mais de 40 megapascal de resistência. E aqui o consumo de cimento por metro cúbico de concreto, que também é limitado. Então, o consumo de cimento apresentado aqui, tá bom? Então, tudo isso de acordo com a durabilidade do material. Então, eu consigo definir, quando eu conheço qual é a condição de exposição, qual vai ser a máxima relação água-cimento em massa para o concreto e qual vai ser o valor mínimo do FCK. O que é o FCK? Resistência à compressão às 28 dias. Compreenderam classe de agressividade e durabilidade? Sim, professor. Ótimo. Professora, Oi. naquele ali do quantidade de cimento, o valor é mínimo ou máximo? Esse aqui? Mínimo. Isso. A quantidade Beleza. mínima de cimento que a gente pode colocar é essa aqui, tá bom? Então, são os valores mínimos que a gente tem. Então, de acordo com as condições de exposição, nossa relação água-cimento ela vai ser limitada. Vocês podem ver que quanto maior a classe de agressividade, menor a relação água-cimento, porque a quantidade de água do concreto vai influenciar na resistência. Então, se eu tenho uma relação água-cimento menor, eu vou ter uma maior resistência. A minha resistência vai ser maior, tá bom? Então, dentro do controle tecnológico, a gente já tem o requisito de durabilidade, que lá no processo de dosagem do material, a gente consegue avaliar se essa durabilidade ela vai ser controlada. Por como? De acordo com a relação água-cimento e com a classe que a gente vai ter do nosso concreto. Só que o controle tecnológico, ele avalia as duas propriedades do concreto, no estado fresco e no estado endurecido. Qual que é a propriedade que a gente vai avaliar no estado fresco? Vai ser a trabalhabilidade.
Essa propriedade a gente vai avaliar a partir de um ensaio de recebimento. Então, o ensaio de recebimento do concreto, a gente vai avaliar uma propriedade no estado fresco, que é a trabalhabilidade. Como? A partir do que a gente chama de slump test. Então, a gente faz o slump test e consegue avaliar essa trabalhabilidade. No estado endurecido, a gente vai avaliar a resistência à compressão do concreto. E essa resistência à compressão do concreto a gente faz a partir de um controle estatístico. Então, a gente vai ter que fazer um ensaio, onde a gente vai ensaiar vários corpos de prova e vai fazer um controle estatístico para poder definir qual foi a resistência estimada daquele concreto. Então, são as duas etapas que a gente vai seguir no controle tecnológico. Primeiro ensaio, a gente vai trabalhar com o ensaio no estado fresco, o ensaio de aceitação e recebimento do concreto. Quando a gente recebe um concreto, qual que é a primeira coisa que a gente vai avaliar nesse concreto? A nota fiscal. Então, a primeira coisa que vocês vão avaliar quando vocês receberem a nota fiscal. Nessa nota fiscal tem que estar todas as informações, como que, deixa eu ver, o FCK do cimento, qual que vai ser a sua consistência, abatimento 120, qual que é a quantidade de cimento que foi adicionada, a quantidade de aditivo, se vai colocar água na hora da obra, se não vai colocar lá água, se a água foi colocada antes, qual vai ser a velocidade de rotação do caminhão, a chegada na obra, o horário de chegada, o horário de início de descarga e o horário de término de descarga. Tudo isso tem que ser anotado na nota fiscal. E a hora de saída também do caminhão betoneira. Por que isso tem que estar na nota fiscal? Primeiro, porque o abatimento, esse valor de abatimento, é o valor que a gente vai utilizar como referência no slump test. Então, a gente vai pegar, eu pedi um concreto com 120 milímetros de abatimento. Fiz o meu slump test, não deu 120 milímetros, eu vou usar aquele concreto? Não, não é o que eu pedi, para que eu vou utilizar? Então, esse ensaio de abatimento, esse valor de abatimento é o valor que a gente pede para o concreto e a gente tem que avaliar se ele deu certo. A hora de saída, a hora de chegada e a hora de descarga, para que tem que ser anotada? Nosso concreto, ele não vai ter um tempo de pega, tempo de início de pega, que é o tempo que a gente pode trabalhar com o material. Esse tempo, ele pode variar ele de 1 a 4 horas. Então, esse tempo de pega, ele é avaliado pela hora de saída do caminhão. Se o caminhão saiu às 9h44 e eu tenho 3 horas para trabalhar com esse material, eu vou ter um limite. Se ele chegar depois desse horário que eu tenho do tempo de pega, eu não vou aceitar aquele concreto, porque ele já passou do tempo de início de pega. Então, ele já começou ali a endurecer. Para mim, ele já não vai funcionar, já não vai ter aquele efeito. Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar a nota fiscal. Verificou a nota fiscal, está tudo certo com a nota fiscal? Vai lá para o lacre do caminhão. Então, esse lacre aqui é numerado, o número dele vem na nota fiscal e tem que ser lacrado. Porque se o seu caminhão não vier lacrado, onde que vai ter descarregado concreto? Você vai entrar lá dentro dele e ver se tem aquele quantidade de metro cúbico de concreto? Não vai, né? Então, a gente tem que garantir que ele está lacrado, o caminhão. Recebi o concreto, tá tudo certo com a nota fiscal, tudo certo com o lacre, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o ensaio de aceitação ou recebimento, que é o ensaio de slump test. Então, slump test ou ainda abatimento do tronco do cone. Esse ensaio consiste em a gente pegar aquele tronco cônico, colocar em uma superfície e eu vou colocar o meu concreto ali dentro. Eu vou encher em 3 camadas, sendo que cada camada eu vou dar 25 golpes e aí eu vou encher aquela forma. Retiro a forma, coloco na lateral, vou medir a diferença, o abatimento que aconteceu. Quando eu retiro a forma, normalmente o meu concreto ele vai descer um pouco. Essa quantidade, essa distância que eu tive é o que a gente chama de abatimento. Esse abatimento é controlado. Esse abatimento ele pode ser feito para o concreto que é virado em obra. Então, se foi feito na betoneira ou na enxada, ele vai ser feito.
ou para o concreto dosado em central? Porque o virado em obra, a gente tem que fazer um ensaio de abatimento para garantir que a quantidade de água está sendo a mesma. Então, para eu não colocar água quanto baixe, então eu vou garantir que está sendo feito da mesma maneira. E quando que eu tenho que fazer esse tipo de ensaio para o concreto virado na obra? Se o concreto for virado na obra, a gente vai fazer esse ensaio sempre que ocorrer alteração na umidade do agregado. Então, se o meu agregado está mais úmido, o que vai acontecer? Eu vou ter que diminuir a quantidade de água. Se eu não diminuir a quantidade de água, o que acontece então? Eu vou ter um valor de abatimento maior do que aquele inicial. Na primeira amassada do dia, então a primeira amassada do dia vai me servir como uma referência. Ao reiniciar o preparo após uma interrupção de jornada de pelo menos 2 horas, quando a gente troca de operador e cada vez que for moldar os copos de prova. Então, são os momentos que a gente precisa fazer esse ensaio de recebimento lá daquele concreto, quando ele é virado em obra. E se o concreto ele é dosado em central, quando que eu faço o ensaio de abatimento, esse ensaio de slump test? Então, eu vou fazer para cada caminhão betoneiro que chegar, eu posso fazer esse ensaio. Chegou um caminhão betoneiro, eu faço o ensaio para verificar se aquele abatimento é realmente o que eu pedi. 5 minutos após o término da homogeneização. Então, o caminhão chegou, ele vai homogeneizar primeiro porque ele veio transportando. Quando ele transporta numa rotação mais baixa. E aí ele vai chegar, ele vai aumentar um pouco a rotação do caminhão para poder fazer aquela homogeneização. Então, 5 minutos após, a gente faz essa homogeneização e depois, após a descarga de 0,5 metro cúbico. Então, quando a gente faz inicial, quando o caminhão está cheio, após homogeneizar, e depois quando a gente já descarregou metade. Por que isso? Para ver se realmente ficou homogêneo. Se não ficou homogêneo essa mistura, aquele meu slump que eu faço primeiro, ele vai dar um valor de abatimento maior do que o segundo. É como se a água estivesse saindo mais na primeira vez do que da segunda vez. Então, esse ensaio de recebimento, quando o concreto é dosado na central, pode ser feito tem que ser feito, né? Não pode, tem que ser feito nessas 3 condições. E como que funciona a aceitação do concreto? Se ele está lá no abatimento que eu queria, ok. Se ele não está no abatimento que eu queria, eu vou pôr mais água e vou utilizar ele no concreto. Não, se a gente coloca mais água, a gente vai afetar a resistência. Então, sempre que você coloca mais água num concreto, que ele é dosado em central, ele não vai ter aquela resistência que você pediu. E a concreteira não vai se responsabilizar pela resistência. Tanto que a pessoa que vai te levar o concreto, se você for colocar mais água na hora de utilizar, ele vai anotar lá na nota fiscal quanto de água foi adicionado, porque aquilo vai alterar propriedades do seu concreto. Como que altera? Alterando a relação água-cimento. Quanto maior a relação água-cimento, menor a resistência do concreto. E o ensaio de resistência? Então, a resistência do concreto, a gente não vai saber na hora. Por que eu não sei na hora? Porque a resistência do concreto, ela aparece aos 28 dias. A gente só vai ter informação da resistência depois dos 28 dias. Para que a gente tenha essa resistência, a gente tem que formar os lotes. Desse lote vai retirar uma amostragem, que é uma quantidade de material. Dessa amostragem, a gente vai fazer os exemplares. O que é um exemplar? Um exemplar são 2 corpos de prova. Fiz o exemplar, vou deixar ele lá 28 dias em cura. Depois que ele curou, a gente vai fazer a determinação desse FCK. Como que eu determino o FCK? Vou fazer um ensaio de compressão, vou levar para a prensa e vou determinar qual foi a resistência à compressão daquele concreto, daquele exemplar, daqueles 2 copos de prova. Achei qual que é a resistência do meu concreto, determinei esse FCK, eu vou fazer a aceitação ou a rejeição do lote de concreto. Ah, professora, mas depois que eu fiz a obra, se foi feito isso aqui e o concreto não deu a resistência, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Que aquela central dosadora que você comprou, ela vai ser responsável pela sua obra, porque ela te vendeu um concreto que ele não tinha resistência suficiente.
Por isso que toda central dosadora ela já tem os seus traços definidos, porque eles fazem isso com antecedência para garantir que essa resistência ela seja aceita. Então, quando ele te vende, ele vai fazer isso novamente só para comprovar que aquele concreto tem aquela resistência requerida. É como se fosse um guarda-mão. Eu estou aqui bem guardado porque eu sei os valores de resistência que o meu concreto apresentou. Então, dentro da resistência do concreto, a gente fala que FCK é a resistência característica do concreto à compressão. Essa resistência característica é aquela resistência de projeto. Então, eu fiz o meu projeto, eu determinei que essa resistência aqui é a resistência do concreto, então vai ser o meu FCK. Esse FCK ele tem que ter um nível de confiança de pelo menos 95% dentro do projeto. A gente pode chamar também de resistência especificada ou resistência de projeto. Quando a gente faz o ensaio, a gente chama aquele resultado de FCCast. Por que FCCast? É FCK estimado. Então, vai ser a resistência característica estimada do concreto. Por que estimada? Porque eu não peguei o concreto como todo, eu peguei corpos de prova, eu peguei exemplares daquele concreto. Então, eu vou ensaiar alguns exemplares daquele concreto e esse resultado de resistência que foi estimado, ele vai me dar qual que é aquela estimativa de resistência para aquele concreto, para aquele traço que eu defini. Quando a gente faz isso, a gente determina essa resistência estimada. Então, o valor que eu tenho depois de ensaiar vários corpos de prova, eu vou aplicar numa fórmula matemática que é o meu estimador, que vai me dizer qual o valor desse FCK estimado. Então, isso é uma estimativa que é feita a partir de uma amostragem e não uma certeza absoluta. Não